Salve, amigo da Auto Vídeos! Hoje é dia de papo de SUV, de luxo, requinte, sofisticação, segurança. É o Volvo XC40, na versão Recharge, é híbrido e é o Inscription. Tem câmbio de cristal. Que história é essa? É um SUV que vende muito, é sonho de consumo de muita gente, tem uma série de pontos positivos, tem outros que poderiam ser mais bacanas, e hoje a gente está aqui para levar você para dentro. Mas como será que é a sensação, efetivamente? Quais são os pontos de destaque? Se rodar com esse carro na cidade, na estrada, consumo, tem muita coisa legal para a gente conversar junto com você. Então, embarca aqui, vamos descobrir tudo junto? Bora lá, vamos nessa! Agora, a partir de 2021, todos os modelos da Volvo ou híbridos ou elétricos. Inclusive, o XC40 elétrico, você já acompanhou as nossas primeiras impressões. E o XC40 híbrido, na versão Top R-Design, a gente já mostrou aqui no Auto Vídeos para você. Então, você que quer aquele teste completaço no nosso estilo, contando os detalhes, os aspectos que ninguém conta, envolvendo desenvolvimento, performance, segurança, tem o link aqui acima, você consegue descobrir absolutamente tudo que a gente tem para contar para você em relação a esse modelo. Agora a gente está aqui para testar a versão Inscription, então esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais um bate-papo para a gente conversar sobre como é a sensação efetivamente de se rodar, de se ter um carro como esse aqui, rodando em cidade, em estrada, as condições de uso, o que ele tem de bacana. Quando a gente esteve lá no Salão de Genebra 2018, esse carro aqui foi eleito carro do ano, foi o primeiro SUV no Salão de Genebra a ganhar esse prêmio notável, clássico, a época de ouro dos salões do automóvel. O design da Volvo acabou sofrendo reformulações desde que a empresa foi adquirida pelo grupo Geely ou Geely. É um design que tem linhas harmônicas, fluidas, modernas, atemporais. Por que atemporais? Você não tem vincos muito marcantes, você tem um design que acaba trazendo um aspecto de elegância, de sofisticação e perdurando ao longo do tempo. Você não vê um Volvo com esse design aqui, você olha para ele e fala, nossa, tá meio antigo. O carro realmente tem um acerto primoroso em relação a esse aspecto. Para mim, o XC40 é o SUV que tem as proporções mais bem acertadas do mercado, considerando esse porte dele, tá? Não vamos comparar com outros modelos, não. Aqui a gente tem, por exemplo, um entre-eixos de 2,70, que dá um bom espaço aqui para frente, para trás, um carro muito bem distribuído em todos os aspectos. A gente tem um porta-malas ali de 460 litros, mas esse número não representa a versatilidade dele, é muito bom, é muito bem acertado. A gente tem a abertura ali eletrônica também do porta-malas, o que facilita demais. Então é um carro realmente fascinante em diversos sentidos. A posição de dirigir dele é muito legal, porque a gente está num SUV e quando a gente pensa em SUV, um aspecto que para mim é importante é a posição de dirigir mais elevada. Eu não gosto muito daquela coisa intermediária, que não é nem baixo nem alto. Você não está nem no hatch, mas também você não se sente no SUV. Por exemplo, a gente testou o Mercedes-Benz GLC e nesse sentido eu me sinto um pouco incomodado ali com a falta de altura. Aqui não, aqui você tem uma ótima visibilidade, os retrovisores têm bons tamanhos, visibilidade aqui do retrovisor traseiro também é excelente, a pegada aqui ao volante, a dimensão do volante é muito legal. A gente tem um painel de instrumentos aqui digital, o GPS aparece aqui no meio, é legal porque ele dá os alertas também de radares, isso é sensacional. Então a gente tem quadros muito bons aqui. Alguns detalhes, por exemplo, poderiam ser mais interessantes, que nem a autonomia, aqui o consumo é medido de uma forma diferente, né? Aparece ali que a gente está fazendo 6 ou 7 litros gastos para fazer 100 km, aí vai dar mais ou menos uns 15 de consumo absolutamente interessante, fenomenal. A gente está falando de um carro que tem a motorização híbrida.
E o que acontece? A gente tem um 1.5 aqui, turbo, e ele tem um desempenho muito legal, suave. O carro tem um esmero de construção muito legal, então o nível de ruído é baixo, a gente não sente trepidação e muitas vezes a gente não percebe a entrada do motor a combustão, considerando que esse carro aqui roda muito com motor elétrico. Quando ele está com a bateria carregada, ele pode rodar aí cerca de 45 km, o que é um número fabuloso. E agora, por exemplo, uma coisa que me incomodou um pouquinho foi na rampa de saída da garagem do meu prédio, local ali bastante íngreme, e aí conforme vou acelerando um pouquinho, dosando o acelerador para esperar a abertura do portão, ele fica ali meio, parece que dá uma trepidaçãozinha, ele fica meio na dúvida ali em relação a qual motor usar, qual força empregar. Então isso daí foi algo que me incomodou um pouquinho. Eu aqui na frente tem um caminhão fazendo uma manobra meio estranha, precisei frear aqui. Esse é um outro ponto também que a gente se acostuma ao longo do tempo, mas o freio dele às vezes responde muito rápido, então requer um certo tempo para se acostumar em relação a esse aspecto, mas o freio é bem calibrado. É importante aqui destacar que o carro tem mais de 1.800 kg e responde muito bem. A gente tem aí um 0 a 100 na faixa dos 7 segundos, e aqui a gente vai ter uma potência combinada, motor a combustão elétrico, a gente vai chegar a 262 cavalos com um torque de 43,3. Números muito bons. Então o carro tem uma direção muito precisa, você sente ele sempre muito na mão. Isso é um aspecto bem significativo, bem interessante também em termos de dirigibilidade, de sensação, de pegada. Então isso é algo que agrada demais. Outra coisa que é legal, essa versão Inscription aqui tem rodas aro 19. Eu prefiro do que a 20, que equipa a R-Design. Por quê? A gente roda aqui nas superfícies lunares do Brasil e quanto mais perfil de pneu para absorção dos impactos, melhor, na minha opinião. Então, por exemplo, a gente estava rodando recentemente aí com o GLC, que tem uma pegada bastante esportiva e rodas 20 também. Ali a gente sente suspensão muito firme, muito rígida para as condições que a gente tem aqui no Brasil. Então, considerando que esse pneu é run flat também, o acerto de suspensão aqui é primoroso. Lembrando que esse carro tem subchassi na frente, atrás. Então, são detalhes que a gente vem contando para você. Ele entrega muita coisa, tem qualidade, tem um aspecto construtivo e um conjunto de itens de série que realmente é bem completo, e considerando esse ponto, né, do consumo absolutamente excelente, com essa combinação muito bem acertada aqui da motorização híbrida, um carro desse porte realmente é sensacional tudo isso que vem no XC40. Mas como você acompanha aqui no Autovídeos, a gente sempre gosta de ter muitas opções no mercado. A gente acredita que é interessante que o consumidor tenha prerrogativa aí de escolher aquilo que mais lhe agrada. Então é muito interessante, por um lado, a iniciativa da Volvo de partir com mais força para a eletrificação. Agora, por outro, a gente perde as opções, né, de veículos a gasolina, diesel e preços que seriam preços de compra mais acessíveis. Então, por esse lado, por essa ótica, é algo que poderia ser um pouquinho diferente, na minha opinião, considerando todo esse momento atual, Brasil, economia e uma série de outros desafios que a gente sabe que existem no atual contexto, né? Alta de dólar, a gente tem pressões inflacionárias, a gente tem um lado aí de pressão econômica em relação ao aumento de juros também. E quando a gente pensa ao longo do tempo em custos de manutenção, isso daí acaba sendo algo que merece ser levado em conta com muita calma na hora que você estiver pensando em comprar um veículo como esse. Rodei na estrada também, um desempenho muito bom, muito agradável quando a gente tem principalmente esse aspecto do piloto automático adaptativo. Você fica tranquilo, você seta a velocidade, o carro faz o reconhecimento ali dos veículos à frente, tem a manutenção em faixa. Os radares posicionados nessa região aqui normalmente não conseguem identificar tão bem as faixas na minha concepção. Eu prefiro os veículos que têm o radar ali relacionado a isso lá na frente, ali próximo
da grade ou na região do para-choque, mas é um gosto, uma sensação pessoal. No aspecto geral, quando a gente pega um Volvo como esse, tradição sueca, a gente vê bandeirinha da Suécia aqui nos bancos, que são muito confortáveis e entregam muita coisa. A gente tem uma central multimídia aqui muito grande, muito interessante. Eu acho, para o meu estilo, não tão intuitiva, mas a gente tem possibilidades aqui muito legais, né? A gente consegue ter também o Drive Mode aqui do carro, você pode colocar no híbrido, individual, Power. O híbrido vai otimizar as duas motorizações. O individual você consegue ajustar ali alguns aspectos. O Power você vai ter mais potência. Pure, só usando a bateria elétrica, inclusive agora está disponível aqui, que a gente usou bastante a energia elétrica já do carro. Tem off-road também, mas é claro que não é a proposta desse carro, só algumas circunstâncias aí muito específicas para uma coisa de leve, na boa. Agora, um detalhe aqui, eu com o Apple CarPlay estava funcionando tudo bem, sistema de som bacana, só que começou a dar um erro aqui, um erro de conexão, ó, tá aparecendo aqui a mensagem, erro de conexão, não está reconhecendo o meu iPhone. Um aspecto circunstancial aí, vamos ver se eu corrijo isso daí. Logo na sequência, hoje tem um evento lá na própria Volvo, então já vou dar uma olhadinha nesse aspecto. A sensação aqui é muito boa, a gente tem um teto panorâmico muito legal, então é um carro que agrada demais, muito mesmo. Essas foram as minhas impressões ao volante dessa nave lindíssima aqui. Agora eu quero ouvir seus comentários. Diz aí, você é fã de Volvo, sonha em ter um carro como esse, um SUV no padrão do XC40? O que você achou de bacana, que pode ser mais interessante também? Conta e lembra, o mundo dos carros, SUVs, caminhonetes, motorhomes, caminhões, ônibus, passa sempre aqui pela gente no Auto Vídeos. Se inscreva no canal, deixa seu comentário, seu like, valeu demais pela atenção. Obrigado, até a próxima e um grande abraço!